Boa noite a todos, bem-vindo ao Instituto Racine. Meu nome é Maria Lucila, eu sou coordenadora dos cursos de P&D e Engenharia Cosmética do Instituto. Boa noite. Hoje nós temos um tema bastante diferente. Nós temos um tema sobre aromaterapia e o uso em cosméticos com a professora Eliane Dornelas. Professora Eliane Dornelas, ela é uma engenheira química formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, especialista em cosmética, e está conosco para nos falar um pouco da sua especialidade em aromaterapia. Bem-vinda, Eliane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui no Instituto Racine. Obrigada, Lucila. Boa noite e boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Eu vou já puxar a nossa apresentação para a gente dar início desse assunto que para mim é muito querido, né? Então, espero que a gente possa trazer informações aí para as pessoas que também, assim como nós, curtem, né, esse assunto. Então, ela já fez a minha apresentação e o que a gente vai estar conversando hoje, e do qual eu agradeço muito o convite, né, feito a mim pela professora Lucila, porque ela sabe que eu gosto muito disso, já pesquiso e trabalho com isso há alguns anos, assim como no universo de cosméticos também. Então, qual é o nosso objetivo hoje aqui, né, que a gente espera cumprir e trazer para vocês? Trazer um pouco, assim, para essa tona, né, os benefícios da gente fazer a aplicação do uso de óleos essenciais em produtos cosméticos, né? Para falar sobre isso, a gente, né, fez a divisão nesses 4 temas aqui, que a gente vai falar um pequeno conceito aí do que é aromaterapia e de óleos essenciais, uma linha do tempo até para a gente se introduzir nesse mercado e como que essa demanda vem crescendo e qual o compromisso também com relação à sustentabilidade, porque é um produto de origem natural. Vamos falar um pouquinho da composição deles, né? Não dá para falar muito porque é um tema bem amplo, e aí mostrar um pouquinho as principais aplicações cosméticas que a gente está acompanhando aí no mercado de cosmético. Então, para a gente falar de aromaterapia, a gente traz, né, a composição desses 2 conteúdos, que é aroma, né, e o que é terapia. Então, aroma não é qualquer percepção olfativa, qualquer cheiro. É um aroma, né, é um cheiro agradável, é um cheiro que nos cai bem de alguma forma. E terapia, né, uma forma de tratamento que promove, né, a saúde através, né, do bem-estar do corpo, da mente e também das emoções. A gente vai perceber, né, no andar aqui da nossa conversa, da nossa prosa, que principalmente os óleos essenciais têm uma relação muito, muito ligada, né, muito próxima do processamento das nossas emoções. Então, quando a gente pensa em aroma num cosmético de um modo geral, independente de ser uma terapia ou não, a gente sabe, quem faz cosmético sabe disso, a importância de uma perfumação, né, ou seja, de um aroma de um produto. Porque se o cliente gosta daquele cheiro, aquilo fica gravado, né, fideliza emocionalmente aquele produto com aquele cliente, né? Muitas vezes, quando se vai lançar um produto que seja um conceito novo, né? Se gasta muito dinheiro, se faz pesquisa, às vezes global, e se pergunta, por exemplo, que cheiro lembra a você alguma coisa macia? Exatamente porque, né, quem lida com marketing olfativo, quem lida, né, com essa compreensão de como que tem essa relação, né, entre um produto e o cliente, o aroma, o sentido do olfato, com certeza é o que pode fidelizar, né, a sequência de um produto. Então, esse termo aromaterapia, né, é aplicado a um ramo da fitoterapia, porque vem de plantas, né, o estudo delas, e estima-se, a gente não tem isso assim completamente catalogado, que 1/3 das plantas do mundo são consideradas aromáticas. Ou seja, são plantas que de alguma forma impactam, né, o nosso sentido do olfato. E o que faz, né, a diferença de uma planta ser considerada aromática ou não é a presença de uma categoria de substância que está lá na farmacopeia, né, não só brasileira, mas de outros países, como uma categoria de substâncias que têm propriedades terapêuticas. Esta categoria é conhecida como óleos essenciais. E aí a gente começa a
né, se propor a olhar um pouco mais, né, para quem são essas criaturas aí, essa categoria que a gente chama de óleos essenciais. Essa foto que a gente está vendo ampliada, né, é uma foto da hortelã-pimenta, na sua floração, e aí a gente vê vesículazinhas, né, bolsinhas aqui, aonde, nessa corzinha branca, aqui onde são segregados, né, não é uma substância, são várias delas, né, e elas normalmente são produzidas nas plantas, ou no sistema de defesa da planta, ou no seu sistema reprodutor, né? Então, em grande maioria dos óleos essenciais, eles vêm dessa função, ou seja, atrair, né, ou repelir. Uma vez que as plantas não saem para a balada, elas são, né, imóveis, elas precisam de alguma forma atrair, né, o complemento necessário para que o seu sistema reprodutor aconteça, já que não são todas as plantas que têm os órgãos femininos e masculinos na mesma planta. Então, elas precisam atrair os insetos. E através da polinização, os insetos levam de uma planta para outra, de uma flor para outra, enfim, o material necessário para que haja a sua reprodução. E o outro lado é ao contrário, ou seja, né, a planta segregando ali substâncias olfativas que vão afugentar, né, alguns insetos, alguns outros animais que não é interessante para ela. Então, essa mesma configuração que a planta se organiza, em alguns termos, é muito parecida com a nossa, né? Ou seja, nós também temos substâncias que são produzidas para facilitar o funcionamento desses dois sistemas do nosso corpo. Essas substâncias são liberadas, né, na atmosfera em condições favoráveis, com uma temperatura a partir de 20 graus. Então, elas são voláteis, são substâncias, né, que nessa temperatura saem do seu estado líquido para o estado gasoso. Essa mistura, né, aqui é de uma outra imagem, né, feita da planta Salvia sclarea, parece aqueles filmes da Lua, né, lá, de ETs, e aí todas elas, cada planta vai segregar um determinado combinado de substâncias, às vezes mudando a mesma espécie de lugar, de clima, isso também pode ter alteração, porque é a resposta dela em relação ao ambiente, né? Agora, todas elas são voláteis, todas elas são lipofílicas, né? Todas elas, de alguma forma, acessam, né, o nosso sistema do olfato, ou seja, elas são odoríferas, elas são percebidas pelo nosso sistema de olfato, nosso e dos animais também, né, principalmente dos mamíferos, eles muito melhor do que a gente, porque o ser humano, depois, né, no seu processo de evolução, à medida que ele foi se tomando uma postura mais ereta em relação, né, à Terra, ele desenvolveu muito mais, né, o sentido da visão e da audição. Enquanto que os outros animais, né, têm o olfato muito mais proeminente e, na verdade, em qualquer animal, o sentido do olfato é um sentido de defesa, né? Aquela frase, isso não me cheira bem, ela é muito verdadeira, né? Nos humanos, como a gente acabou desenvolvendo outros sensores, o nosso olfato acaba, às vezes, ficando num segundo plano. Mas, às vezes, tem lá uma comunicação nos dizendo que aquilo ali não está muito bom, né? Aquele ambiente não está propício. E, às vezes, a gente, como não tem esse hábito da percepção, acaba não desenvolvendo. As pessoas que têm, às vezes, um olfato mais desenvolvido, às vezes elas normalmente têm uma habilidade boa com a culinária, né? Ao tentar fazer alguma comida, identificar alguma coisa, por conta da apuração do paladar, que pede um auxílio ali, ele recebe um auxílio do olfato, lá no final da nossa língua, acabam às vezes ficando mais perceptivas. E um número reduzido de pessoas no mundo tem um olfato excepcional e que consegue, às vezes, identificar melhor substâncias do que um cromatógrafo, né, que são considerados aí os perfumistas, pessoas que têm uma habilidade mesmo. E a gente vai olhar um pouquinho, às vezes, por que isso acontece, né? Então, elas podem, né, essa forma, né, de produção dessa categoria de óleos essenciais podem acontecer nas folhas, nas pétalas, no tronco, nas raízes e até nas sementes das plantas. Tem planta que às vezes a gente consegue
mais do que um lugar, né? Um dos casos em questão de sustentabilidade que a gente tem, né, acompanhado assim, já há alguns anos é o caso da canela. Né? Se derrubava uma árvore para se extrair o óleo essencial da casca. E hoje a gente sabe que dá para extrair da folha. Então, você não precisa derrubar a árvore para poder ter o aroma de canela. Então, vamos olhar dentro, né, do nosso processador central, como é que isso acontece. Ou seja, essas substâncias que são voláteis, ou seja, elas estão no estado gasoso em temperatura ambiente, principalmente para a gente que vive aqui no Brasil, cuja média da temperatura, né, do país é de 25 graus ao ano. Então, essas substâncias saem, né, da plantinha, adentram as narinas, e aí a gente começa já a perceber que o sistema do olfato, que é processado aqui no sistema límbico, é a parte externa, é a parte do cérebro mais externa. Em alguns animais, essa configuração aqui sai como uma anteninha para fora, em alguns insetos, né? Devido à sua relevância no sentido de proteção. Então, a parte mais exposta ao ambiente do cérebro, a gente pode dizer que é o olfato, né? Depois a gente vai ver com mais detalhe essa comunicação. E aqui a gente tem o bulbo olfativo, né? Parece um pentezinho aqui que se estende, né? Bem mais próximo aqui, porque imagina esse corte no meio da cabeça, né? E aí é onde as narinas, né, terminam, ou seja, a gente tem todo um preparo nas narinas para a captação dessa substância, e aí ali no bulbo olfativo ocorre uma identificação, e essa identificação é transmitida até o sistema límbico, e ali o nosso cérebro identifica que substância é essa. Ok? Então, olhando mais de perto, essa parte amarelinha que a gente está vendo aqui é o osso do crânio. Esta parte amarela aqui, que naquele slide anterior que eu falei que parecia um pentezinho cor-de-rosa, que ele está desenhado em amarelo, ele vem bem, é uma parte bem exposta do cérebro e a gente vê fissuras aqui no crânio, por onde saem filamentos que descem, passam por essa mucosa que está ali para proteger esse sistema. E nessas pontas, nesses terminais aqui, a gente tem sítios, né, onde essas moléculas formam ali um arranjo meio chave e fechadura, são identificadas e pronto, né? Isso é passado por um processo elétrico e de outras formas de transmissão neural e o nosso cérebro identifica que aroma era aquele. Então, quando a gente pensa em óleo essencial, seja só para perfumação ou seja para propriedades fitoterápicas mesmo, a gente tem 3 vias aqui. Uma inalatória, porque é volátil, e a gente sabe que essa via tem um acesso muito rápido, né? Passa, a gente acompanhando aqui, se eu inalei, né? Uma parte dessa substância vai cair no pulmão, ali tem corrente sanguínea e rapidamente vai cair nos órgãos e tecidos corporais, se eu quero que esse óleo promova alguma atividade fisiológica, né? Ou seja, atuando lá em algum tecido, em alguma região. Essa via da ingestão não cabe aos cosméticos, né? A gente não tem, isso aqui é via, no caso terapêutico, de medicamento, né? O Brasil não tem essa especialidade clínica médica de aromaterapia, na França tem, existe a especialização, então lá é muito comum, né, um médico que tem essa especialização indicar esse caminho. Então, isso aqui cai fora para a gente quando a gente pensa em cosmético. A outra via que poderia ser pela ingestão seria através da indústria alimentícia. Quando a gente encontra ali aroma natural a gente está pensando no óleo essencial, que alguém já calculou direitinho, porque conhece essa via de absorção, sabe que desde a boca, né, passando por todo o trato digestório, a gente tem mucosas sensíveis, que não é tudo que dá para ir, enfim, tem um longo caminho aqui que a gente não vai tratar aqui, né? O nosso trato vai ser via cutânea, ou seja, eu depositei um produto que tenha óleo essencial na superfície da epiderme, ele é lipofílico, ele tem uma afinidade fácil ali com o cimento córneo, e a gente tem uma absorção através da pele, que uma parte
né, é aproveitada ali pelo próprio tecido cutâneo e, dependendo da quantidade, a gente tem que tomar esse cuidado, porque pode virar sistêmico, né? Então, essa questão aqui de dosagem, eu sou a chata das galáxias, né? Quem já fez curso comigo sabe disso. Eu sou muito chata mesmo, porque não dá para a gente dizer assim, ai, é natural, ai, é de plantinha. Eu já vi estragos muito grandes, né? Por conta de, ai, é só uma gotinha, aí a pessoa coloca 10, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado aqui nesse sentido. Voltando para o lado aqui esquerdo, ou seja, do inalatório que vai cair uma parte na corrente sanguínea, ok. Para outro caminho, basta uma partícula, uma molécula ali entrando em contato e acionando o sistema límbico. Por quê? Acionou o olfato, acionou o sistema límbico, eu aciono o mesmo lugar onde é processado a interpretação olfativa, também é processado as emoções. Também é processado os nossos sentimentos, a área de prazer que a gente tem e a nossa memória. Então, a gente percebe um cheiro, o nosso cérebro vai buscar no banco de dados e diz laranja doce, aí do outro lado das emoções fala, bolo da minha avó, isso é bom. Então, é por isso que a aromaterapia tem esse lado que a gente chama de psicoaromaterapia, e que no mundo do universo dos cosméticos sempre houve esse cuidado, né, essa atenção em se escolher a perfumação, porque eu quero que aquela pessoa, ao usar aquele produto, sinta uma determinada emoção. Ela não está comprando apenas o princípio ativo de ácido hialurônico em 3D, 5D, sei lá o quê. Aquilo tem que combinar com alguma coisa que na cabeça daquela pessoa lembre o quê? Hidratação, juventude, né? Tem uma conexão ali que tem que ser bem pensadinha. Aí, quando a gente vai fazer no universo sintético, que não é de óleo essencial, das fragrâncias, tem todo um time ali para tentar traduzir que emoção esse seu produto tem que causar naquela pessoa. Porque é isso que vai fazer aquela pessoa voltar a comprar. É uma lembrança afetiva querida, né? E aí, essa ação, né, psicoemocional que a gente falou, que aqui dá para a gente ver melhor os cíliozinhos, aqui dá para a gente ver o ossinho aqui do crânio, né, fazendo essa separação aí onde o cérebro fica protegido, e esses cíliozinhos, ou seja, literalmente uma parte do nosso cérebro sai para fora, não está contido dentro do crânio. E é esses cíliozinhos que estão ali, né, para receber esses impulsos que vão traduzir. Num ser humano, é esse desenho. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, meia dúzia de filamentos. Num cachorro e num gato, isso multiplica assustadoramente, de mais de 100, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as dosagens, e quem trabalha com PET, quem trabalha nessa linha de cosméticos, porque eles são muito mais sensíveis, né? Aliás, é uma coisa que eu não sou veterinária, mas assim, estou dizendo como quem tem um cachorro, né? Eu percebo como a cachorra, quando vai tomar banho, volta agoniada com aquele cheiro que eles colocam para agradar o dono do cachorro. E o cachorro, aquilo está no pelo dele, aquilo incomoda, porque é muito mais sensível, né? Então, quem faz esse tipo de produto tem que tomar muito cuidado para que não provoque, né, alergias e outros problemas, às vezes de dermatites, inclusive, por conta desse excesso. A percepção olfativa desses animais é muito mais poderosa do que a nossa humana. Então, não adianta a gente usar como parâmetro o nosso gosto, né? Eu sei que quem compra o produto é o dono do cachorro, mas, né, precisa informar isso para ele, até porque as pessoas que têm animais tratam, né, como filhos, como alguém da família, e elas se preocupam com isso. Olhando lá para o sistema límbico, né, de uma forma mais dentro, né, um corte ali, essa parte que é mais interna do cérebro é chamado de sistema jurássico, né? Ou seja, na própria história da evolução
desculpa, da nossa espécie, o cérebro começa a se desenvolver dali, né, para a parte mais exterior, que é o córtex, que tem o processamento mental. Né? Então, assim, cheiro, a gente não ensina alguém a gostar. Cheiro é uma percepção de emoção. Então, quando você vai lançar um produto, tem que se pensar muito bem sobre isso. Né? Quem vai responder por isso não pode ser só o dono da empresa. Tem que ter uma pesquisa ali, tem que ter alguma informação para a gente dizer com quem a gente está se comunicando. Com uma geração de agora, se eu pegar uma geração de agora que vivenciou outras coisas, tem emoções diferenciadas, sente o cheiro de computador, talvez deva ter um cheiro isso aqui, né? Celular, sei lá o que é diferente da minha avó. Então, o que eu gosto é também uma parte da geração das experiências que eu vivi, das emoções que eu registrei. Então, é muito importante, né, que se saiba, que tenha uma pesquisa bem realizada, para a gente entender o que eu quero levar, que sensação eu quero promover para aquela pessoa. E depois, né, da pandemia, a gente começa a perceber a busca de pessoas por bem-estar. E os cosméticos podem ser uma forma de entregar isso, né? Não só se é quente ou frio, mas esse aroma me remete ao que mesmo? Né? A companhia, a talvez não estar sozinho. Então, tudo isso é uma coisa bem nova agora e que a gente está processando tudo isso. Claro que por espécie, geneticamente falando, a gente tem um padrão olfativo que classifica um pouco o que é bom e o que é ruim. Né? Se a gente pegar um cheiro de um animal morto, para nós mamíferos, isso não é bom, isso lembra a morte, a gente quer sair correndo dali. Para um urubu, é o paraíso. Então, existem alguns aromas que a gente até percebe. Quem vai vender cosmético lá para Dubai? Ah, tem uma família olfativa que eles já estão mais acostumados, que é diferente da nossa? Sim. Eles podem até gostar dos cabelos das brasileiras, mas talvez um aroma parecido com aquele universo oriental, né, mais amadeirado, enfim, de especiarias. Tem um monte de coisa ali que a gente tem que considerar. Agora, falando de indivíduo para indivíduo, pode ser que dois indivíduos passando pela mesma situação, é uma opção dele como ele vai inconsciente, de como ele vai cadastrar aquilo. Se aquele aroma está associado a uma emoção boa ou não. Né? E aí, para algumas pessoas, um aroma pode ser maravilhoso e para outras pode ser horrível. Né? Do ponto de vista terapêutico, é um caminho, às vezes, para se descobrir o que incomoda alguém. Mas num cosmético não dá para a gente fazer isso, né? E aí a gente olha um pouco para a linha do tempo, para tentar entender de onde isso vem da gente como uma espécie, né? Então, lá no tempo lá primitivo, né, o homem começou a perceber que dependendo dos galinhos ali que ele escolhia para fazer a sua fogueira, ele conseguia uma conservação melhor da carne. O paladar dessa carne também ficava melhor, né? Então, isso acabou, né, fazendo com que ele fosse atrás de determinadas plantas que traziam o melhor resultado da conservação, e ele relacionou isso com melhorar a sua saúde, e aí a coisa vai andando. Inclusive, o nome, né, perfume, é derivado da palavra perfumum, né, pela fumaça. E isso, claro, né, andou né, há muito tempo, mas esse olhar do homem em relação ao comportamento animal, de como escolher um medicamento, uma cura, né, e os animais são muito sensíveis a essa questão, principalmente das famílias das plantas aromáticas, e o homem foi descobrindo seus remédios a partir da observação dos animais. Né? Então, essa questão, né, dos perfumes está muito relacionado para as civilizações, né, nativas, mais antigas, como uma forma também, né, de mandar para Deus, mandar para o poder maior, né, porque a fumaça sobe. Então, a gente tem a presença, né, de incensos, de um monte de plantas aromáticas, a gente vê isso registrado em diversas etapas aí da história humana, como uma forma de você mandar um agradecimento. Então, o uso do perfume tem essa conotação de querer parecer melhor, né? Uma comunicação mais agradável para quem está perto de mim, que eu estou não só limpo,
mas que eu estou feliz, ou a gente tem perfumes que usa de dia, que usa de noite, ou quando a gente é mais jovem, ou quando a gente vai namorar, ou quando a gente quer seduzir alguém, enfim, tem toda aí uma nuance aí de emoções nesse meio dessa brincadeira, que podem estar trazendo a definição, né, para uma determinada família aromática de cheiros. Os primeiros registros vêm do Egito Antigo, a gente está falando isso de 4.000 anos antes de Cristo. Então, o próprio processo de mumificação, né, hoje já se conhece um pouco, que se tiravam as vísceras e sim besuntava, né, esse corpo com óleos aromáticos, porque eles não sabiam destilar, não extraíam óleo essencial, mas faziam macerações, né, dessas plantas em gordura. E depois besuntavam esses corpos, né, colocavam argila, terra, para tirar a umidade. E aí você tem corpos que duraram muitos anos, porque uma grande parte dos óleos essenciais tem propriedades já conhecidas antissépticas, antimicrobianas, né? E não era usado só para isso, mas era usado também, a gente vê aí nos hieroglifos, né, das pessoas com esses hábitos de higiene, de saúde, de perfumação e, inclusive, de rituais religiosos também. Isso não é só no Egito, né? Lá na África, ou seja, isso também um pouco, em termos de registro, né? Na Índia e na China, a gente tem registros de 3.000 anos antes de Cristo, tanto relacionado com finalidades terapêuticas, ou seja, aquelas plantas trazem um benefício para a saúde, ou como uma forma de mandar uma mensagem para Deus, né? Então, isso se mantém. Mais próximo da gente, da nossa cultura ocidental, ou seja, a cultura árabe, grega e romana, a gente sabe das casas de banho, a gente sabe muitos nomes de óleos essenciais, vêm dessa época, né? Lavanda, sálvia, né? Vem de termos romanos, de lavândula, né? De algo que lava, algo que limpa, e a sálvia, no caso, algo que salva, algo que cura, né? E aí a gente tem, inclusive, em registros bíblicos, vamos dizer que para a cultura ocidental, né, Jesus é a figura principal das filosofias e das religiões cristãs, e a gente tem duas passagens significativas, uma quando, né, alguém lava os pés dele com águas aromatizadas, com plantas, né, tipo, que era da região, mirra, o Líbano, e que, inclusive, no nascimento de Jesus, ele recebe, né, 3 coisas. Uma é ouro e as outras 2 são óleos essenciais, né? Mirra e o olíbano, eles chamavam de incenso, mas traduzindo é o olíbano. E a gente tem o preparo, né, do corpo de Jesus, que também vai ser, né, preparado com óleos e tal, também as mulheres fazendo menção ao uso de plantas aromáticas, né, várias passagens ali eles comentam sobre isso. Andando um pouco mais, né, no século X, né, um árabe, né, o Avicena, que era um médico e um alquimista, e a medicina era nessa época era mais avançada nessas regiões, ele descobre o processo de destilação, né? E aí, claro que como alquimista ele estava buscando lá, né, a transformação do chumbo em ouro, né? Mas na verdade a primeira substância a ser destilada foi um óleo essencial de rosas. Na verdade ele nem separou o óleo do hidrolato, mas foi a primeira experiência e daí surge a destilação, né, muito parecida com o que é no mundo moderno, né? No século XII, com a chegada das cruzadas, né, que saem da Europa ali, e vão para o Oriente, eles trazem essa descoberta do Avicena, né, através das cruzadas, e a gente tem um tempo aí, né, né, entre sair de lá, chegar na Europa e isso ser, né, aproveitado, mas a gente tem registros históricos no século XVI, que é a primeira vez que se usa, aplica-se o termo de óleo essencial. Isso foi feito aí, esse grupo de estudiosos, que o mais conhecido é Paracelso, que já estudava a relação das plantas, né, com suas cores, com seus aromas, né, e davam para elas aí um arquétipo, um perfil, uma qualidade, né? Então, para eles, né, a alma da planta, porque era esse o entendimento da alquimia, ou seja, extrair dali o mais valioso, extrair daquela planta, daquela situação, o que tinha de melhor,
né, para poder ser guardado. Eu não coloquei aqui, mas tem um poema do Shakespeare, que ele é mais ou menos pouco depois disso, e que ele diz assim sobre as rosas, né? Eu não vou lembrar o poema, mas ele quer dizer que rosas todas são belas, mas que feliz da rosa que tem aroma, porque ao guardar o seu perfume, ele fica para a eternidade, enquanto as outras, sem perfume, fenecem, né? Então, já trazia essa compreensão de que o aroma fica na memória. No século XVII, a França se torna, né, o país que tinha mais desenvolvimento do ponto de vista científico e tudo isso, e a perfumaria surge, né, a base dela surge das experiências, né, no uso de plantas aromáticas no controle da peste, né, da peste negra na Idade Média. Do próprio mau cheiro dos corpos, tinham mulheres que andavam, homens com colares, onde eles chamavam de pomander, que eram regiões, aqueles tipo camafeu, que é abertinho, e se colocava ali o maceradinho das plantas, como uma forma de espantar o mal, a peste e tal. E um outro motivo é que a nobreza, né, usa luva de couro, somente no inverno, e os curtumes, né? Tem um cheiro muito horrível. O couro, quando acaba de curtir, ele tem um cheiro medonho, né? Então, o que eles começaram a fazer? Tratar esses couros com o óleo essencial de lavanda. E aí era possível, então, dançar o minueto, porque, né, as damas já não estavam com cheiros desagradáveis. E lembrando, né, que o povo branco europeu só aprendeu e entendeu que o banho era uma necessidade de higiene depois dessas ocorrências da peste, né? Ou seja, o banho, como a gente tem noção hoje, de todo dia, principalmente aqui no Brasil, nós somos o povo que mais tomamos banho no mundo, graças aos índios. Mas na Europa, se começa a pensar no banho como algo relacionado a ter saúde no século XIX, né, como um hábito de higiene. Porque até então era como a gente vê nos filmes lá, de vez em quando casava, né, tomava um banho lá. Seguindo, né, no início do século XX, um perfumista, né, chamado Jean-Maurice Gattefossé, que tem a empresa até hoje, a Gattefossé, em 1928, mais ou menos, ele cria esse termo aromaterapia, porque ele sofre um acidente, né, queima a sua mão, e aí diz, não sei se é lenda, se é verdade ou não, mas que ele mergulha a mão num frasco de óleo essencial de lavanda. E quando ele faz isso, como uma forma de amenizar a dor, o incômodo, e aí ele percebe duas coisas. Primeiro, que há um alívio, há uma sedação, né, na dor. E segundo, que ele percebe que a cicatrização da lesão da queimadura se dá de uma forma muito melhor. Então, ele começa a divulgar, isso a gente está perto, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial serviu muito, principalmente na França. Tem outros pesquisadores, fora tem o Dr. Vernet, tem outros pesquisadores aí nesse começo do século XX, que olham para a aromaterapia, ou seja, para a prática do uso de óleos essenciais, como uma forma para curar lesões, né? Da metade do século XX, um pouco mais, que a gente tem uma mulher que traz esse questionamento, que é a Marguerite Maury, que ela começa a entender que ele tem uma relação com o mundo emocional. E aí ela começa a dizer que o óleo essencial não é só para curar essas feridas, mas as feridas da alma também, da tristeza, né? Todos esses estados aí que a gente identifica. Então, depois, né, tem um monte de autores aí, daí para frente, gente que estuda isso, né, há muito tempo. Eu estudo um bocado também, porque sempre tive muita loucura, queria plantar, produzir, né, logo que eu saí da faculdade, e acompanho muitos resultados interessantes, então posso dizer para vocês que bem trabalhado funciona. Falando de composição, né, a composição dos óleos essenciais, como eu disse, ela é múltipla, não é uma única substância. É uma sinergia, uma mistura delas, né?
e cada planta traz lá a sua, é como perguntar do sistema imunológico, né, de uma pessoa, cada corpo sintetiza lá a sua defesa, assim como os seus hormônios, enfim. Claro que algumas coisas são padronizadas. Mas, quimicamente falando, né, são estruturas moleculares bem complexas, não são coisas assim muito simples, não. O que o reino vegetal, né, produz para... E aí pensa que cada óleo essencial tem pelo menos umas 30 combinações dessas. Tem óleos essenciais que chega a ter mais de 300. Então, quando a gente olha, né, para essa química aí dos sesquiterpenos, do álcool terpênico, cetonas, fenóis, tem muito mais do que isso, mas trouxe as mais identificadas, assim, mais presentes, né? A gente começa a perceber que, por exemplo, né, no limão, eu tenho algumas famílias, né, de substâncias quimicamente falando, algumas numa quantidade maior, outras um pouco menor e tal, é feito ali um blend mesmo, literalmente. Por isso que é muito complicado em termos terapêuticos, né? Da gente reproduzir sinteticamente um óleo essencial, porque fica mais caro a gente fazer na íntegra. Vamos pegar e que a indústria vai buscar, né? Os óleos essenciais caros, que têm baixo rendimento. Falar hoje de um óleo essencial de flor de laranjeira, de néroli, de rosa, de jasmim, se você for procurar no mercado produtor disso, hoje está mais de 20 mil euros o quilo. Né? Então, que beleza, vamos copiar o original no sintético. Esse caminho de vamos copiar, né, o original no sintético caracteriza muito os dois ramos de perfumaria que a gente tem globalmente falando. Né? A escola europeia, francesa, italiana, ela ainda navega muito com os óleos essenciais. Claro que tem sintéticos no meio, sim, para poder se arredondar algumas coisas, mas ela ainda tem na sua composição, e são caros muitos perfumes, porque tem óleos essenciais que são caros, não é porque está na moda, porque o rendimento dele é muito caro. Quando eu olho para um limão, e que a gente vê um limão siciliano que tem aquela casca grossa, quando a gente espreme o limão, porque o óleo é extraído por prensagem, no caso dos cítricos, a gente vê o óleo essencial sendo né, evaporado, aquilo que a gente chama de sumo, né, e que às vezes gruda na nossa mão, aquilo é o aroma do limão. Então tem um rendimento alto. Né? O óleo essencial que tem um preço acho que mais barato é o óleo essencial de laranja doce. O Brasil é o maior produtor mundial, porque ele veio como um subproduto. O Brasil vende suco de laranja e espremia o suco de laranja com casca e tudo, e a gente dizia, esse suco está com gosto de casca, porque o aroma nos fazia lembrar. Ninguém comeu casca de laranja, né? Nem de limão, a gente não come. Mas isso já estava associado lá na nossa cabeça. Então, para tirar um pouco desse óleo essencial, que é bastante numa prensagem de um cítrico, acabou que o Brasil desenvolveu tecnologia para separar o óleo essencial e hoje a gente é o maior produtor do óleo essencial de laranja. Então, tem óleos que são baratos, que você compra aí sei, mas talvez menos do que $100 o quilo, enquanto que alguns você vende por mais de 25 mil euros o quilo. E isso está relacionado com safra, com teor de rendimento, né? Então, copiar como a escola americana de perfumaria faz, é o caminho dela, faz brilhantemente. Mas do ponto de vista terapêutico, a gente precisa do óleo essencial, porque ali está reunido todos os componentes, né? Enquanto que na cópia vai ficar mais caro copiar todos, então se copia alguns. Então, se o óleo essencial de limão tem, sei lá, 50 componentes, né? É mais barato comprar o óleo essencial do que tentar copiar, porque só para reproduzir esses 50 ficaria mais caro. E aqui, para a gente entender um pouco, né, dá para construir um gráfico desse para cada óleo essencial e a gente vê em função, né, desse gráfico triangular, ou seja, tamanho do círculo, né, e aonde ele está posicionado. Olha, eu tenho uma grande quantidade de monoterpenos, ok. Ele tem uma forte atuação no campo mental e físico.
Ah, que legal. Então, os óleos que têm monoterpenos atuam muito bem aqui. Ah, não, mas olha aqui, olha, eu tenho rico em cetonas. Puxa vida, esse óleo aqui, com certeza, tem uma atuação muito mais no campo das emoções, de estados de alma, do que físico, né? Enquanto que os fenóis são super antissépticos e tal. Então, dá para a gente, aqui é um exemplo aleatório, né? Só para a gente entender, cada óleo vai dar um gráfico desse, né? E aí a gente encontra, por exemplo, no óleo essencial de lavanda, que é o óleo mais usado em perfumaria, usado na aromaterapia de uma forma muito grande, porque na verdade ele tem uma concentração aqui bem central. Então, meio que ele combina com outros, né? Os que são mais mental, os que são sensorial. É um óleo que a gente chama de coringa, não só pelas propriedades terapêuticas, mas pela facilidade que ele tem de combinações. E aí, a gente vai pensar como é que a gente pega tudo isso, né? E resolve aplicar num cosmético. Então, o produto cosmético mais óbvio são os perfumes, né? Que já são jurássicos, como a gente já viu, né? Já se sabia como fazer, era uma coisa bem antiga e tal. Os primeiros perfumes, às vezes, eram feitos pegando gordura e pondo as plantas aromáticas nessa gordura, que ainda é um método de extração de flores, né? Executado até hoje lá na região de Grasse, na França, que é o centro da perfumaria mundial, e é o sistema de effleurage, né? Eles usavam gordura de carneiro desodorizada, faziam bandejas de madeira, punham as folhas colhidas de madrugada para não evaporar o aroma, e aí o óleo essencial migra para essa gordura, depois isso é aquecido levemente para essa gordura liquefazer, e depois é separado o óleo essencial, né? Dá um trabalho danado, por isso que custa caro, porque imagina alguém colhendo jasmim às 3 horas da manhã, um por um a florzinha, né? Mas estou trazendo aqui para a gente entender que desde lá da antiguidade, isso ainda continua direcionando as nossas vidas, né? Então, os produtos masculinos, por exemplo, é muito forte, é muito decisivo a escolha da fragrância, né? Por exemplo, trouxe um caso aqui, Malbec, que é um caso de sucesso do grupo Boticário e tal. Primeiro se criou o perfume, ok, nossa, que sucesso, as pessoas adoraram. Então, ok, vamos criar o desodorante, vamos criar o balme pós-barba, vamos criar... E aí vai, porque o Malbec vende. O homem já gostou desse cheiro. Ele não vai ficar discutindo muito, talvez ele fale, talvez esse desodorante eu não sei, mas a questão do perfume numa linha masculina de cosmético é determinante, né? Eu já participei de uma palestra que dizem que as linhas tops do Boticário, a chefia lá de cima que bate o martelo, né? Porque o Boticário é forte, assim como, né, Natura e outras empresas grandes aqui do Brasil, onde a perfumaria é fundamental para todo o resto da empresa, né? Claro que tem outros produtos, mas eu digo, às vezes o perfume define a linha, é a partir do perfume que eu vou ter que pensar na base cosmética. Alguns perfumes também para casa, estão bastante em alta. Eu trouxe esse caso aqui da Aniane, que é uma casa de lingerie masculina e feminina. Foi a primeira empresa no Brasil a usar marketing olfativo. Ela criou um aroma que era colocado na porta das lojas, tem até hoje. Ela colocava, a princípio, elas tinham umas arandelazinhas, porque eles têm aquelas, parece aquelas casas inglesas antigas, né? E nessas arandelas tinham lá uma luz pequenininha para aquecer e eles punham um disco de papel absorvente onde se colocava uma fragrância. Deu tão certo que eles resolveram lançar uma linha de cosmético. Depois da Aniane, a gente teve outras, Amy Martin e tantas outras aqui no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil a primeira foi a Aniane. E aí essa história de perfumar a casa, os lençóis, né? Enfim, banheiro já existia, mas como uma coisa, na verdade, de disfarçar um mau odor. Aqui não, eu quero trazer um aroma, eu quero trazer uma informação emocional, né? Então tem gente que tem uma perfumação para o quarto, tem uma perfumação para a cozinha, enfim, para cada canto da casa. Os perfumes naturais, né, que você tem ali uma indicação terapêutica, então desde um óleo essencial, que, por exemplo, pode ser usado num colar aromático, e nesse caso, um óleo essencial, né, que está mostrando aqui, de limão.
Então, a pessoa usa o óleo essencial, pinga na cerâmica, a cerâmica é o material que melhor absorve o óleo essencial, e vai liberando devagarzinho. E o colar está numa altura que tem uma distância bem razoável até as narinas, onde ele consegue ser percebido. Há produtos que podem estar num spray, num roll-on, e que trazem, né, um benefício que vai além só de um cheiro, né? Eu quero tranquilidade, eu quero, enfim, eu escolho lá que estado de energia, que estado de emoção eu quero, e as plantas foram combinadas, que a gente tem um gerânio, uma lavanda, né, um limão, enfim. Essa é uma forma bastante atual da gente ver os óleos essenciais sendo aplicados. Aqui, linhas específicas de aromaterapia mesmo, ou seja, uma empresa que ela parte do óleo essencial, depois ela constrói a base. Essa marca aqui, a Bioessência, ela tem as bases, que ela vende normalmente, assim como a Fator Natural, sem fragrância, para que a pessoa aplique o óleo essencial, por exemplo, ou produtos como esse aqui, que já vem, né, o Skin Rescue, é uma combinação de calêndula com o óleo essencial de lavanda. Então, assim, esse resgate da pele aqui parte do óleo essencial de lavanda e dos poderes fitoterápicos da calenda. Então, todo o resto foi criado a partir dessa ideia. Aqui da mesma linha, eu tenho um desodorante, também de aromaterapia, que não vai ter triclosan, que não vai ter o caminho, né, habitual. Ele lança a mão do PCA5, que é um controlador de produção de gordura e tem uma ação antisséptica também. E ele está usando o óleo essencial de cipreste aqui. Aqui é bem legal porque, assim, eles vendem, por exemplo, óleo essencial de rosas é um produto muito caro, realmente. Então, eles usam o hidrolato, né, que é o residual do processo da destilação. E aí é uma forma de você ter o óleo essencial de rosa mesmo, né? Claro que já diluído, então eu posso usar. Eu uso esse daqui, o hidrolato de rosa dessa marca da Bioessência, como minha loção tônica. Né? Ou seja, eu tomei banho, limpei o rosto, eu venho com ele antes de aplicar meu creme, hidratante, filtro solar, enfim. Né? Primeiro porque eu adoro o cheiro de rosa. Assim dá para comprar, que é muito mais barato do que a gente comprar. E tem muita gente entrando, né, com hidrolatos para a produção de cosméticos na sua perfumação. Então, eu retiro uma parte da água do que eu estou calculando lá e entro com hidrolatos, né? Por exemplo, para repelente, né? Tem um monte de produtos aí no mercado que a gente pode encontrar a presença de hidrolatos fazendo parte. E não é só para desodorante, um creme de mãos, alguma coisa assim, né? Ou uma perfumação, por exemplo, como um hidrolato, como o perfume que a gente viu. A gente tem marcas que a gente sabe que tem esse apelo sustentável e natural. Então, a The Body Shop é uma delas, né? Onde ela traz ali soluções de origem natural, no caso da Body Shop, não só natural, mas sustentável. E a BioArt é uma marca também do Brasil, lá de Santa Catarina, bem legal, assim, eles começaram com as argilas, né, da Terra Mate, lá aquelas cores maravilhosas, e esse, por exemplo, é um produto que está lá na área de dermocosmético deles, onde eles combinam, né, os benefícios do resveratrol com a lavanda. Né? Então, tem toda uma proposta de anti-age, anti-envelhecimento, e nas linhas de dermocosméticos bem assim famosas, a gente sabe que uma estratégia que é fundamental é você ter a calmia, né? Tanto para discromia, tanto para envelhecimento, para vários outros apelos aí que a gente pode estar pensando, a presença de substâncias que acalmam e modulam as respostas imunológicas da nossa pele, evitam radicais livres, evitam várias. Então, a lavanda entra nesse produto com a perfumação, né? Eu não tenho a composição, então não consigo dizer para vocês se tem mais algum combinado, mas pelo que eu li lá no descritivo do site, é o óleo essencial de lavanda, trazendo essa calmia para essa pele, para ela não se estressar. Né? E claro que o resveratrol tem toda uma ação antioxidante, e esse é de origem bio, né, natural, então tem uma combinação aí bacana. Então não é apenas, né, que a gente vê essas soluções aplicadas em produtos tipo gororoba, né, que a gente falava antigamente, é natureba, tem cara de gororoba. A gente consegue hoje
fazer uso, né, e juntar os dois benefícios. E quando a gente traz o óleo essencial para um cosmético, a gente não está trazendo apenas a perfumação, né? Ele é multifuncional, ele tem a propriedade terapêutica daquela planta, né? Ele é farmacologicamente ativo, né? Alguns estimulam a circulação, alguns fazem essa sedação e essa acalmia, alguns fazem conversa com os receptores hormonais para a discromia, tem uns estudos bem interessantes, né? Para acne, para um monte de coisa. E é isso, né? Minha colaboração foi essa, né? Então, nesse momento, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, estão presentes aqui com a gente, e deixando aí uns minutinhos, né? A instituição, a querida Lucila, que representando a instituição, me fez o convite, e deixando esses minutinhos aí para responder. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu estou à disposição. Oi, Eli, boa noite. Olha eu aqui de volta. Noite. Vamos lá, as perguntinhas. Deixa eu só fechar aqui para não atrapalhar a transmissão. Pronto, estamos aqui. Vamos lá. Perguntinhas. Da Cibele. Temos observado que a cada dia mais pessoas buscam tratamento com óleos essenciais como alternativa ao uso indiscriminado de medicamentos. Se pensarmos em escala industrial, a produção atual de óleos essenciais poderia suprir a necessidade crescente para o uso pessoal e terapêutico? Então, né, lembra que eu comentei essa questão de dosagem, né? O grande problema que eu vejo é que isso virou moda. Então, as pessoas que são compulsivas com medicamento, né, elas já se cansaram de tomar tanto remédio para, sei lá, sono, para um monte de coisa, elas também buscam nessa mesma intensidade. Óleo essencial é o que eu disse, uma partículazinha, se eu acionei o olfato, se o que eu estou buscando é uma cura das minhas emoções, que hoje a grande maioria vem daí, eu não preciso beber, eu não preciso colocar 1 milhão de gotas, é muito pouca a dosagem, é muito pequena para a gente atingir. Como eu disse, por exemplo, 1 gota de óleo essencial num colar aromático por dia. Eu não preciso colocar o pote inteiro, né? Então, tem que ter esse bom senso. E eu acho que a gente tem que começar a pensar, porque a gente vê um movimento aí de estímulo de um consumo aloprado, assim, né? Dizendo esse, mais esse, mais esse, usa esse combinado com esse, mais esse, mais esse, mais esse. Chega uma hora, é uma overdose. Então, eu acredito que se a gente tiver boa informação, né? Bom senso, e que isso seja regulado dessa forma, a gente pode ter esse abastecimento, até porque alguns óleos têm produção rápida, como eu comentei da laranja. Laranja doce é um óleo maravilhoso para ansiedade, barato, bom. O Brasil é um grande produtor, é renovável, a gente não vai derrubar nenhuma árvore. Agora, precisa ter um encaminhamento correto, porque tem restrições, como tudo na vida, né? É fotossensibilizante, então tem que saber usar. Tá lá na nossa farmacopeia, é como um fármaco, tem que saber usar, e dosagem é muito importante com isso. A Cibele também perguntou se você poderia citar algum livro ou estudo e qual a diferença entre a escola europeia e a escola americana. Então, vou começar pela perfumaria. Da perfumaria, né, a escola europeia ainda usa muito óleo essencial, enquanto que a escola americana não. Ali teve a tecnologia que desenvolveu a cópia, e eles sintetizam, né? Então, e fazem muito bem feito. Com relação à literatura, bom, depende um pouco, né, do qual o teu objetivo, mas, por exemplo, tem um livro do Arte da Aromaterapia, do Robert Tisserand, eu gosto muito, é um livro meio geral. Eu falo que o único defeito do livro é que ele, como um bom inglês, né, como a Inglaterra não deve ter muito cítrico, ele não comenta nada dos cítricos, né, que são os óleos que para nós aqui, eu falo que o Brasil tem cara de limão para mim, né, quando fala Brasil eu lembro de limão. Então, minha única crítica é que ele não cita os cítricos, mas é um bom livro. Tem da Shirley Price, né? Aromaterapia, as emoções. Então, depende um pouco do que você está buscando. Temos aqui do Brasil, do Abrão,
que é aromaterapia. Ai, meu Deus. Ele era dono da Brasil Portrait. Não sei se você se lembra, Lucila, dele. Você está sem o Mas eu não áudio. lembro o nome do livro. É um livro grosso, azul, que chama Aromaterapia para Todos, alguma coisa assim. Eu acho que é né? isso mesmo. Ele fala muito das composições, aí depende um pouco, né, do que você está buscando de entendimento, o que você está buscando de informação. Cibele, né? Você está sem áudio, Lucila. A Joyce perguntou assim, os óleos essenciais não são voláteis? Como utilizar em cosméticos para a casa? Eles são reforçados com outro produto? Então, quando você coloca, por exemplo, né, num spray, ou quando você coloca, que normalmente é feita uma solução hidroalcoólica, né, você tem normalmente, primeiro você solubiliza o óleo essencial no álcool, e depois você adiciona água, e aí você tem a formação aí do seu spray de ambiente. Ele é volátil, né, ele vai durar pouco tempo, você espraiou ele no ambiente, ele é momentâneo, ele é uma ação momentânea. Se ao passo você quer que aquilo dure um pouco mais, o substrato, ou seja, a substância que você vai escolher para ele permanecer, precisa permitir que ele fique mais preso naquela estrutura. Então, por exemplo, os óleos são melhores. Né? Se você tiver uma base, uma vela, alguma coisa que tenha óleo, a retenção do óleo essencial é maior, né? Fica mais tempo, demora mais, aí depende um pouco de que forma você quer espalhar o aroma por aí. A Renata, ela perguntou se tem algum óleo essencial com eficácia comprovada para melasma. E quais são os fornecedores de óleo essencial para a indústria? Se você tem algum para indicar. Tenho sim. Para melasma, o que eu vi mais resultado, assim, mais material publicado, é o óleo essencial de gerânio, porque ele tem um comportamento, ele interage, né, no melanócito ali, na comunicação com o melanócito dos hormônios. Né? Então, principalmente quando você tem alteração hormonal, né, as mulheres têm isso em seu período fértil de vida a cada semana, o corpo da mulher se prepara para sempre gerar uma vida. É da natureza. Você querendo ter filho ou não, a sua bioquímica funciona assim. Então, quando ele está se preparando, uma das coisas que o corpo pensa vamos evitar uma má formação, uma duplicação, né, de células errada. Então, uma das formas é você proteger contra a radiação. E aí, a melanina é o nosso filtro solar natural, vamos dizer assim. Então, nesses períodos, e aí tem uma questão genética, de você ter, né, um melanócito mais eficaz ou não, pessoas da raça negra. Aí tem vários fatores que influenciam isso, né? Mas o gerânio, ele age da mesma forma que os ativos para discromia, que fazem essa interferência, não permitem que o hormônio natural do corpo dê o recado para o melanócito, dizendo, hello, produz mais melanina. Então, eu já vi alguns estudos, se eu não me engano, há um tempo atrás, a Germaine Cappuccini tinha lançado uma linha à base de óleo essencial de gerânio. Claro que tinha outros componentes ali, mas o que eu mais encontrei estudo foi esse. Com relação ao fornecedor de óleo essencial, tem a Ferquima, que é uma empresa brasileira, né, que eu trabalho há bastante tempo com eles. Tem o pessoal da Interlink, que também tem, aí depende um pouco do quanto você quer comprar, volume, né? Tem a Citral, tem Givaudan, tem um monte de empresa grande que também fornece, mas normalmente em volumes maiores. Outra pergunta, antes, deixa eu esclarecer para que já tem umas 4 ou 5 pessoas perguntando. Sim, a palestra vai ficar disponível, e eu vou pedir depois, antes da Eliane desconectar, para que ela deixe novamente o contato dela. Pensando em óleos essenciais também da Renata, o uso de blends de óleos, você recomenda fazer uma maturação desta mistura antes da aplicação? Então, depende da aplicação, né? Por exemplo, se for para perfumaria, sim, deixa um tempo, né? Como a gente faz com perfume.
Ah, não, eu vou usar para uma finalidade terapêutica, sei lá, no colar. Não tem essa necessidade, né? Eles são miscíveis entre si. As substâncias que estão em um também estão em outro, não tem ali uma incompatibilidade de um óleo essencial com o outro. O que existe é o cuidado, como a gente faz em qualquer raciocínio terapêutico. Eu não vou colocar uma coisa para estimular e uma para sedar. É verdade. Outra Aí, pergunta sobre a questão. contraindicações de óleos essenciais e qual o estudo da sua formulação em cosmética. Desculpa, eu perdi o final da pergunta, Lucila. Contraindicação Ah, do tá, uso de óleos essenciais tá, em estudo de formulações de cosmética. Outra tá. pergunta, se existe algum produto, algum óleo essencial que tenha ação antisséptica e atue contra os vírus, principalmente contra o corona, e se existe mercado para fornecer óleos essenciais no Brasil. Isso do Eduardo. Tá, então vamos lá. Contraindicação, sim, tem vários, né? Tem óleos essenciais não permitidos para gestantes, para epiléticos, para hipertensos, tem para crianças menores do que 6 anos, 2 anos, tem gestante sempre a recomendação até o terceiro mês não usa nada, alguns depois você pode usar, alguns pode usar na amamentação, outros não. Então, teria que olhar óleo por óleo e cada condição. A outra que ela perguntou, uma restrição para uso em cosmético, né? Então, por exemplo, os óleos cítricos são maravilhosos, têm um aroma, porém, são fotossensibilizantes. Então, se eu passar na pele e tomar radiação ultravioleta, vai manchar a pele. Então, existe já, os óleos cítricos que são fotossensibilizantes, são os prensados, que é a grande maioria deles. Existem óleos que vêm da Inglaterra, principalmente, que a gente compra como cumarins free, ou seja, sem cumarinas. Eles tiraram uma parte do óleo essencial que causa esse efeito de fotossensibilização. Então, você poderia usar um produto desse em cosmético. Se não é cumarins free, não recomendo colocar limão, porque você vai manchar a pele de alguém, né? Ou bergamota, um óleo que é extremamente fotossensibilizante. Então, aí tem que ver direitinho essa questão também de hipertensos, epiléticos, algumas coisas, e principalmente relacionado à dosagem também. E aí outro rapaz perguntou, Eduardo, se tem mercado no Brasil para mais fornecedor. Para fornecedores e para fazer extração, se esse é um mercado Ah, interessante. sim, existe, porque a gente conhece muito pouco dos nossos óleos essenciais, né? Tem um pessoal no sul do país, que às vezes eu tenho contato, algumas cooperativas, que estão extraindo de erva baleeira, de algumas coisas aqui do Brasil, que a gente nem tem catalogado isso na farmacopeia, de óleos. Quer ver um lugar que dá muito aroma maravilhoso? O Cerrado, o bioma do Cerrado. Tem umas coisas lá maravilhosas, de aromas encantadores, que a gente nem conhece. Então, que tem mercado, sim. O Ceará, se eu não me engano, está produzindo uma. Tem uma planta grande lá, né? A Lucila sabe do meu trabalho lá com o pessoal da Color Mix. A gente distribui os hidrolatos deles e alguns óleos essenciais produzidos organicamente, com selo do IBD. Ainda é uma opção curta, né, de possibilidades, mas lá eles trabalham com a citronela, com o capim-limão, que a gente chama de lemongrass no mercado internacional, e eles têm uma planta que é o alecrim-pimenta, que eu não conhecia, e que tem uma ação antisséptica absurda, muito grande. O Eduardo também perguntou sobre vírus, essas coisas. Exato. A gente tem estudos, né, de alguns óleos que têm uma ação forte, como o óleo essencial de milaleuca, ou titri. Tem muitos estudos, porém, não temos aqui no Brasil quem faça esse teste para o Covid. Então, não dá para a gente sair falando que esse produto tem óleo essencial de melaleuca que vai ter uma ação antisséptica, né? A Lucila Você acompanhou. Oi, só se você entrar na fila da Unicamp, que é quem faz o teste. mas que E está vai difícil, 2 a 3 meses para fazer um teste. A então, por gente acompanhou enquanto, isso de perto. Né? a gente sabe que tem que tomar muito cuidado, porque aí a pessoa sai falando, não, eu vou usar melaleuca, e tem que ter uma comprovação, tem que ter bonitinha, não dá para a gente dizer dessa forma, né? O que dá para dizer da melaleuca,
assim como o óleo essencial de limão também, são muito bons para melhorarem o nosso sistema imunológico, né? Então, por exemplo, você ter lá uma sinergia que tenha melaleuca, que tenha o limão, por exemplo, eu posso, né, usar lá no meu colarzinho, eu posso fazer um spray, de vez em quando pôr no ambiente onde eu estou. Eles têm ação bactericida, um monte de coisa que, nesse momento, quanto mais patogênicos a gente tirar da nossa vida, melhor, né? Eu acompanhei alguns testes com a Lucila de projetos dela de ação antisséptica. A gente sabe que dá resultado na O proporção resultado é muito bom. certa. Muito legal. Você fez uma linha, foi veterinária, né? Foi de pet, Veterinária não para foi? isso. É. E a Lucila é apaixonada aí pelos pets, então ela tem um carinho, um amor, e a gente sabe que dá para usar sim, toma os cuidados com as dosagens, faz bonitinho, perfeito. Aí tem mais uma pergunta. Poderia colocar em uma base de creme um óleo essencial junto com os outros componentes, como óleos vegetais, fragrâncias, etc. Por exemplo, eu tenho um creme pronto, Então, comum, e eu coloco óleo essencial. quando eu faço isso, normalmente eu parto de uma base neutra, sem cheiro, sem fragrância, né? Porque senão você vai misturar duas coisas. Primeiro, pode ser que não fique bom, né? E uma coisa que eu queria para finalizar é que, como a gente não é perfumista, a gente não tem um nariz assim que fala tanto disso, tanto disso, tanto daquilo. Eu digo quando eu vou misturar mais do que um. Então, por exemplo, eu desenvolvi um sistema que eu chamo de fator de mistura, porque lembra lá do começo, a aromaterapia precisa ser agradável. Então, eu preciso balancear essa mistura para que não é assim, vou colocar 3, um terço de cada. Não. Se eu colocar uma gota de bergamota e uma gota de hortelã, eu só vou cheirar hortelã. Então, tem um balanço. Já que a gente não tem nariz de perfumista, a gente faz matematicamente, né? Como é que eu fiz isso? Misturando muito óleo com outro. Uma dessa com quantas dessa para dar algo que eu chamo de, que nem Skol, sabe? Descer redondo. Quando passa no nariz, não grita, né? Vai como um bom perfume que não te incomoda, porque essa é a ideia. Tem outra pergunta, Eli. Copaíba e Palma Rosa tem divulgado muito esse tipo de produto para melasma. Tem algum óleo essencial que foi banido? Quais que não podem ser usados nunca? Então, copaíba tem uma ação de acalmia, né, para a pele também, peles que estão irritadas e tal. Melhora na questão da acalmia. O palma rosa é muito parecido com o gerânio. Gerânio, palma rosa e rosa tem um núcleo comum entre eles, tá? O que muda no palma rosa é que, fora essa ação parecida com o gerânio, ele tem uma ativação no processo de renovação celular. Ele é um óleo que, inclusive, tem que tomar cuidado com pessoas que têm mais pele sensível, ele pinica. Você põe, parece que está, não óleo puro, ele já diluído, parece que está formigando a pele, né? Então, pensando nesse sentido, sim. Um óleo que foi banido, tem óleos que não são indicados para uso. Tem muita planta que é aromática que a gente não usa o óleo essencial porque é tóxico, né? Porque é de planta que é, né? Vamos usar adoidado. Tem coisas que são arruda, tem um monte de óleos aí que não são utilizados. Cicuta é planta e também mata, né? Também mata. Então tem que tomar esse cuidado mesmo, né? E perguntaram também se tem algum óleo essencial eficaz no tratamento de estria, cicatriz, mancha e celulite. Tudo isso são departamentos separados, né? Essa parte de hidratação, que faz parte aí das estrias, óleo essencial de patchouli é um óleo bom, o óleo essencial de sândalo é um óleo bom, o óleo essencial, o próprio palma rosa, que ajuda em renovação celular, mas a gente sabe que estria só funciona bem em cosmético quando ela ainda está vermelhinha, né? A estria, depois que acabou de romper, aí é só fisicamente, com laser, com outros procedimentos. Aí fica difícil. Celulite são vários raciocínios, né? A gente precisa melhorar a circulação, a gente precisa fazer drenagem, a gente precisa fazer, como é que se fala? A absorção, o consumo, né, desses ácidos graxos livres.
A novela é mais complexa um pouco, precisaria pensar, talvez, em 2 ou 3 etapas aí para a gente conseguir isso, tá bem? E, por fim, Eliane, o pessoal pergunta se você recomenda algum curso e também pedindo o seu contato de novo. Olha, meu contato, acho que mais fácil é pelo... Colocar, Deixa eu tentar colocar aqui, ver se ele ainda está compartilha de disponível. novo a tela, que eu acho que é mais importante. Vai mais rápido. Mais Vamos lá. fácil, porque é aquela última, o teu último slide. Isso, tá aqui, ó. No Instagram vocês me acham assim, e acho que aí depois a gente pode conversar. Eu dou curso de aromaterapia, tem um monte de gente boa que dá também, aí depende um pouco do que vocês estão buscando, né? Eu, ultimamente, venho trabalhando com um sistema que chama Matriz Aromática, que é um sistema que ajuda na avaliação. O que eu vou usar para fazer o quê, né? Mais ou menos isso. Mas tem muita gente boa, gente. Tem a Renata Figueiredo, lá da Dádiva Aromaterapia, tem... Quem mais que às vezes some da cabeça da gente. Tem um pessoal que tem uma escola, que é o... cabeça some. Manda o Instagram lá, que dependendo do curso, porque tem curso para várias coisas, né? Para uso cosmético, para não, para mais terapêutico. Aí manda lá que a gente dá um exemplo para vocês, uma indicação. Tá bom? Aí me perguntaram aqui se tem óleo essencial de urtiga e quais são os benefícios. Eu nunca vi, ô, Lucila, de verdade, não tenho conhecimento da extração de óleo essencial de urtiga, né? Realmente não saberia dizer. Pelo menos nunca ouvi falar também. A Aí, planta em si não tem cheiro, né? Quando você pega a ortiga, não, ela não tem, não percebo o cheiro. o extrato dela é bom Extrato para sim, fazer, dar bastante circulação, né? Melhora circulação, bastante a como circulação. pimenta, mas assim, agora Como pimenta vários tem o óleo outros. essencial. Ortiga Outra não. pergunta que diz que tem literaturas do exterior falando que os óleos têm ação antisséptica comprovada in vitro. Eu acho que, gente, in vitro todos são, porque você vai fazer um time kill, né? Sim, Você que é vai o fazer teste. um teste de desafio de morte Sim, de bactéria. sim, com Basicamente, certeza. tudo é feito in vitro. In vitro, não dá para você contaminar alguém com patogênico para ver se vai salvar, né? Não, seria antiético. Exatamente, é tudo Não feito in tem como. vitro mesmo. É, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que agora acabou. Depois de 15 minutos de perguntas, acho que a gente vai ter que fazer outra rodada, Veliane. outra rodada. Sempre um prazer, Lucila. Então, deixar aí mesmo os agradecimentos aí, todo mundo da Racine, a você, que já te falei que você mora no meu coração, e a todo mundo que esteve aqui com a gente, que atendeu o chamado, a gente fica muito feliz. Falar disso sempre é uma alegria no meu coração. Eliane, em nome do Instituto Racine e em nome de toda a diretoria, eu agradeço você pela presença. Foi muito legal, tua palestra foi fantástica e eu vou te dizer, olha, parabéns, não adianta, esse tema não tem para ninguém, é com você mesmo. Muito obrigada mesmo. Agradece a tua Valeu, gente. família, porque bem no horário do jantar deles a gente interrompe para Não, fazer a palestra, a mas família já tá acostumada, já, normal. A gente dá aula, né? Você sabe disso, como é que é. eu sei, é sempre assim. Mas eu acho mais legal é agradecer, porque eles disponibilizam você para Ah, nos atender. Muito pode obrigada, deixar, obrigada mesmo. vou mandar a lembrança. Beijo, gente. Beijo, Estamos aí. gente. Tchauzinho. Tchau, tchau.